Olá! Estamos começando o primeiro episódio do nosso podcast, o Conexão Jovem. Um podcast descontraído que tem a intenção de conectar os jovens com as áreas de trabalho, educacionais, técnicas, culturais, enfim, para que a gente possa estar próximo da nossa juventude e levar para eles um pouquinho da experiência de quem tanto agrega na nossa sociedade. E nesse primeiro episódio eu estou aqui para esse bate-papo com uma amiga que conheci recentemente, profissional, depois a gente estreitou o laço, né, a professora Michele, ela gosta de ser chamada de Michele Lunick, Com certeza, Michel Luniz. ou Lunick, ou Lunick, Acho mais Lunic. Lunick. É. Que descendência que é? É, Não é criado. Minha mãe criou e ficou, e muita gente me chama de Lunic. sério? É. Olha aí, ó, isso eu não sabia, soube agora aí. Que legal. Eu chamo de Prof. Michele porque a gente se conheceu no grau técnico, né, na escola, dando aula. Sim. Mas a Michele tem toda uma história, né? Vem lá do Rio de Janeiro, carioca. Tá quantos anos aqui em Joinville? Tô 4 anos aqui. 4 anos. Hum. E do Rio você já migrou direto para Santa Catarina? Sim, eu vim direto pra cá e passei a gostar muito da região. Desde então eu comecei a correr atrás da área da radiologia, sendo que eu descobri que eu gosto muito de pessoas, né? Então, essa parte de gestão pública e tal, eu comecei a me apaixonar. E eu estava até conversando com um amigo ali fora que quando eu dou aula, no final da turma sempre tem aluno querendo conversar comigo um pouquinho, sabe? Psicóloga, assim, É. meio Então é padrão, né, padrão. A gente é psicólogo, professor, tudo. terapeuta. E foi assim que eu conheci o Franciel, É né? verdade, é verdade, é verdade. Conversando assim sobre a cidade e tudo. E muitos pontos em comuns, né? E eu vou te falar uma coisa assim, ó, o carioca ele tem isso, né, de relacionamento, não sei se é uma impressão, porque por incrível que pareça, é uma vergonha falar isso, né, Uhum. no Brasil eu fui só até São Paulo, cara. Eu Sério? já fui para fora do país, já visitei, né, 8 países e não conheço o nosso Brasil inteiro ainda, mas um relaxo nosso, mas também aqui tem um ponto, né, que é super caro viajar no Brasil. Sim, Às vezes com certeza. compensa mais fazer uma viagem internacional do que nacional. E aí fica a dica aí, né, para que a gente consiga ter, passagens mais em contas, né. Mas no Rio eu sinto que o povo é caloroso, assim, um povo receptivo, um povo mais Com descontraído, certeza. né. Lá, assim, se você qualquer bairro que você for conhecer, as pessoas te recebem como se fosse um amigo de longa data, entendeu? Legal. É bem aconchegante, né, essa recepção. E aqui em Joinville eu senti isso muito na sala de aula. Os alunos passam esse, essa vontade, né, de querer conhecer, e aí eu passo a minha experiência e eles passam a deles. Aí eu gosto muito de pessoas, assim, como um todo. No Paraná, meus pais são paranaenses. Aí lá no Paraná eles têm um costume, né? Agora já se perdeu um pouco porque as cidades cresceram, então tem que ter um cuidado com a segurança também, né? Mas nas cidades menores tu passa, todo mundo se cumprimenta. Ô, ô. E aí o pessoal te chama assim, ô, quer tomar um chimarrão? Quer tomar um café? Então é muito legal, assim, é um outro tipo de cultura. Sim. E aqui eu já achava que a gente era simpático, né, assim, também tem essa coisa de decepção, né, de atender bem as pessoas, mas lá era muito muito louco, assim, eu lembro que eu era criança, eu ia para o interior lá com meus pais, e a galera era assim, né. E Uhum. No Rio não chega a esse ponto, não vão ficar chamando para entrar tomar um café, um chimarrão. Deixavam levar bolo na sua casa. Ah, meu Deus, É desse jeito, né. Aqui eu senti bastante quando fui morar num apartamento, que ninguém dava bom dia, sabe. Aí isso eu senti muito, né. Aí foi onde que eu falei da sala de aula, que todo mundo foi se soltando, eu lembrei um pouquinho do Rio, né. que Na legal. verdade acho que é questão de cultura mesmo, né. Dizem que Curitiba é um pouco mais fechado, mas é por causa do frio. É, No Rio é calor, quanto mais calor, sim. mais aberta a galera é. Mas tô gostando bastante daqui de Joinville, e uma coisa que eu aprendi é que eu tô na casa de vocês, né, então, assim, eu também tenho que me adaptar. Legal. Aí, quando eu botei isso na minha cabeça, as coisas ficaram mais fáceis, porque se você se propôs a sair da sua região, você tem que conhecer um pouquinho também daquela cultura. Uhum. Então, e quando eu mudei isso, foi a melhor coisa, que aí as pessoas passaram a me olhar de outro jeito, e eu também, com mais carinho, com respeitando o outro, tendo empatia, tudo isso. É, e muda, né? O nosso Muda. país ele é muito grande, então cada estado vai ter uma cultura completamente diferente. Não é só o Sim. sotaque que muda, Não. né? É o jeito de ver o Uhum. mundo, enfim, né? O dia a dia. A rotina é bem diferente do lá do Rio, mas eu hoje em dia eu já me considero uma joinvilense. Hoje é Já sou Joinvilense. joinvilense. Ah, que legal, que legal. Adotou a cidade mesmo pra ti. Com certeza. Que legal, que legal. E assim, né? Esse negócio de imigração é bem polêmico, assim, deu bastante repercussão aí, né?
nos últimos tempos, porque a gente recebeu muita gente migrando para cá, Sim, e cada né, vez mais, né? cada vez mais. É claro, né, um estado muito próspero, Santa Catarina, né, então Uhum. atrai mesmo, né. Qualidade de vida, Qualidade de maravilhoso. vida, tu comentou comigo até da criação do filho, né, Sim, tu se sentiu mais confortável em criar o teu filho aqui, por exemplo, do que numa cidade muito grande, sim, aqui em como é o Rio de Joinville. Janeiro. E Joinville como um todo, assim, ele é uma cidade muito bonita, né? Tem bastante verde, então, assim, tem parques, assim, locais para levar criança. Então, eu fiquei apaixonada. Então, um dos motivos que eu já realmente já me considero joinvilense é de poder ver esse sorriso no meu filho, dele poder brincar, enfim. Eu te entendo, porque eu sou joinvilense. Uhum, E joinvilense mesmo, raiz é coisa rara, que nasceu, é criado e morador daqui, né. E assim, tu sabe, né, que nós somos a cidade da dança, das bicicletas e dos príncipes, né, uhum. então quem nasceu aqui É, brincadeira, é brincadeira. príncipe, né? Eu falo isso pra todo mundo que é de fora, eu trabalhei na Coca-Cola há muito tempo, e eu brincava com o pessoal lá, né, eu falava: "Ah, eu sou de Joinville, cidade das flores, das bicicletas e dos príncipes", né, claro. Daí eles pegavam no meu pé, só brincadeira. Mas é legal, eu gosto muito daqui também. E esse negócio de segurança no Rio, assim, é uma curiosidade minha, de verdade, assim, porque uma coisa é a gente ver os jornais, né, Sim, claro, tem as estatísticas hoje, né, a gente consegue acompanhar, a gente sabe que a criminalidade cresceu muito, sim. a questão das drogas, facções, mas a segurança no Rio é isso mesmo que as pessoas veem no noticiário? Depende do lugar do Rio. Porque o que acontece? Uma coisa que eu reparei daqui e comparado lá é que aqui tem as situações ruins, mas normalmente o que é destacado? As coisas boas, Cidade do Príncipe, a bicicleta, aquela coisa toda. No Rio, infelizmente, eles destacam as coisas muito ruins, sabe? Então eles destacam as facções e tal, mas eu morava, por exemplo, num bairro que era Campo Grande. Zona Oeste. E assim, gostava muito, eu conseguia andar com o meu celular na mão, eu morava em condomínio, mas eu conseguia andar tranquilo na rua. Mas eu trabalhava no centro do Rio. Então, para ir para o centro do Rio, eu já não pegava carro, eu tinha que pegar trem, metrô, trabalhava dentro das comunidades do Rio de Janeiro. E para trabalhar nas comunidades do Rio de Janeiro, eu tinha um padrão para entrar. Eu tinha que entrar toda de branco, Caramba, para poder todo mundo me conhecer naquela região, saber que eu trabalhava na Clínica da Família. Sempre trabalhei na UPA, Clínica da Família, na área da radiologia. E se eu não entrasse de branco, eles poderiam me confundir com alguém. Então tem toda uma regra. E aquela coisa, eu sou muito de respeitar a regra, a casa dos outros. uhum. Então, assim, seja eu estando em Joinville, seja eu entrando numa comunidade, seja a casa de alguém, seja eu vindo aqui no podcast de vocês, eu tento respeitar a cultura do local. Porque aí eu consigo adaptar. É mais ou menos isso, né? Caramba. É, até tu comentou agora da roupa branca, né, só para explicar também para quem tá nos É, ouvindo, desculpa. né, ou nos assistindo no YouTube também, a Michelle ela é formada então em radiologia, né, Michelle? E ela trabalha na área da saúde já tem um tempo, né. E tu Sim. quer falar um pouquinho da tua formação? Que teu currículo é melhor tu falar, né. Ah, tá. Então, aí lá no Rio de Janeiro eu me formei em radiologia em 2013. E aí, desde então, durante o estágio, eu fiz no Hospital Militar e me apaixonei na época. E foi um dos motivos que eu consegui trabalhar rápido, né? Porque o Hospital Militar é uma escola, era na Marcílio Dias, da Marinha. E aí foi onde eu consegui trabalhar em todas as comunidades do Rio, rodando. Eu tô ficando louca. É, pois é, não, eu percebi que tu tá o clima também tá deixando a gente meio Então, mas toma um café, fica tranquila. enfim. Ó, aproveitando a canequinha aqui nossa, né, ó, feita pela nossa patrocinadora. Aí, ó. A Mimo, né? É assim que se fala ou a Mimo? A Mimo, a Mimo. Aí, eu tô aprendendo ainda. É o Adorei. primeiro episódio eu tenho que aprender. A Mimo, a Tô Mimo, a querendo. Mimo. Da Ana Celhorce, que é nossa. Vai gostar. Olha, gostou? Gostei, adorei. Olha Olha aí, só, ó. gente. Maravilhoso. E tem café, tá? Não é fake, não. Não, é Não estamos verdade. tomando só fingindo aqui, não. Tem café dentro aqui. Tá aqui, né? Os nossos patrocinadores. Estão aproveitando também para agradecer os nossos patrocinadores, né? Eles que estão fazendo, nos ajudando, né? A promover isso aqui, esse espaço que eu tenho certeza que vai ser muito rico para muita gente, Michele. Hoje é o primeiro, tu tem esse privilégio Olha que chique. de ser o 01, hein? O Adorei, viu? 01. Vai dar sorte. Mas voltando ali da radiologia, né? Radiologia tinha uma coisa assim. Quando eu era mais novo, eu lembro que, pô, radiologia, a galera tinha uma vontade de fazer, dava muito dinheiro e tal, Uhum. até por uma questão de saúde do profissional em si, eu lembro que era menos carga horária, tinha umas coisas assim, né. Tinha, tinha. E hoje em dia se mantém isso ainda, Michele? Assim, como é que tu vê a área da radiologia hoje, assim? Então, a área da radiologia ela é muito rica se você quiser fazer especialização. Então, assim, como eu sempre falo com os alunos, você não pode só fazer radiologia e ficar ali. Você tem que ir se especializando.
Lá no Rio, por exemplo, eu fiz já o raio-x, aí depois eu fui para mamografia, dosimetria, tomografia, ressonância, e aí você vai aumentando o seu leque, sabe, do que você pode fazer. E aí eu escutava muito assim, as pessoas não conseguem emprego. Se você realmente ficar só naquilo ali, imagina uma pirâmide. Então todo mundo vai para a base. Se você quiser crescer, você tem que se aprimorar. O que eu posso falar? Então, assim, é um leque de opções, tá? Lá no Rio, eu fiquei trabalhando. Quando vim para cá, eu não entrei na área. Uma questão da... Teve a pandemia na época, né? Eu ainda estava no Rio. E nessa pandemia, como eu falei, eu sempre gostei muito de pessoas. Sim. E estava com criança, com filho, enfim. Não vou me estender muito Ele tem nisso. quantos anos, teu filho? Agora ele tá com 9. Com 9. Mas na pandemia, eu fiquei... Eu quero estudar, queria fazer algo. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer algo. Aí eu fui e fiz uma faculdade de gestão pública. Caramba, tu vê, mudou. Mudei completamente. Aí Apesar que gestão pública eu acho que todo mundo deveria saber um pouquinho, todo porque, mundo, né, com envolve certeza. o dia a dia da gente, né? Aí quando eu vim pra cá, eu falei, acho que eu vou voltar pra radiologia. E aí eu fui tentando, aí só consegui como preceptora, porque aí tem aquela coisa da cultura da região, você conhecer pessoas. E aí eu falei, eu preciso conhecer mais gente, então o que que eu vou fazer? Aí eu comecei a dar aula, que eu gostava também de dar aula no Rio. Aí comecei a dar aula e fui para ressonância, que era o último curso que faltava da Só. radiologia. Mas eu tenho todos os cursos da Caramba. radiologia. Vai ser muito importante, porque para incentivar quem está nos assistindo ou nos ouvindo em alguma plataforma de streaming e gostaria de entender um pouquinho mais de radiologia, ou mergulhar na área, ou estudar na área, nós vamos ter dois jogos contigo aqui hoje nesse podcast. Você não fica nervosa, tu é especialista, né? Mas assim, ó, nesse primeiro momento eu queria fazer um jogo contigo aqui de mito ou verdade. Hum, Né? Porque eu sei que a radiologia também ela traz um monte de ponto de interrogação pra gente, assim. sim, Talvez as pessoas não façam ideia do quanto envolve a radiologia. E sim. talvez nesse jogo eles vão entender um pouquinho mais a tua área, assim. Tá preparada? Tô, né? Vamos... Vamos tentar isso. Aquece aí a garganta, dá uma respirada, tá? Porque esse joguinho aqui é bem legal, ó. Então a ideia é falar mesmo mito ou verdade, tá, Mi? Tá, Eu vou te falar aqui algumas perguntas e a gente vai ver o que que tu tens pra tu nos trazer aí com o teu conhecimento. Valendo? sim, valendo, vai lá. Valendo, então. Ó, dormir com o celular muito perto do corpo ou no travesseiro pode causar ou aumentar, né, o risco de câncer por conta da radiação? Câncer não, isso é mito. Mito. É, Olha, câncer não. câncer não. Mas Ele outro. pode causar outro mal, né, pra saúde. Mas não é questão de câncer em si, não. Não, mito, Não, então. é mito, é. Olha. E quem tem tatuagem pode sentir a pele queimar durante uma ressonância magnética? Com certeza. Caramba. Principalmente se a tatuagem for recente e você for fazer, vamos supor que você vai fazer uma ressonância no braço e a tatuagem está ali. Aí você pode sentir sim, entendeu? Agora, se você for fazer uma ressonância no crânio e a tatuagem está no braço, aí você pode, não vai sentir tanto, entendeu? Olha. É porque usa uma bobina. Quando Sim. você faz a ressonância, ela usa como se fosse é chamada de bobina, tá? Como se fosse um aparelho que você coloca na região de interesse e aí fica esquentando ali, entendeu? Então, se você vai fazer a ressonância onde tem a tatuagem, principalmente se for recente, pode ser perigoso. Assim como o cílio postiço, assim como essas unhas, né, que as pessoas colocam, né, que é Ah, não lembro o nome, mas eu sei a que sim, gel, sim. Aham. todas essas coisas assim pode afetar sim. Caramba! E aí tem alguma orientação na hora ou não? Ah, tipo assim, não é algo tão grave, pode. Não, tem toda uma orientação. No caso da ressonância em si, você tem que fazer a anamnese, né, do paciente. Normalmente quem faz é a enfermagem. Anamnésia Desculpa, não falei. é muito Anamnese, técnico para nós. a anamnese na área da saúde seria as perguntas. É uma entrevista que você faz com a pessoa. Então tem que perguntar se ele tem clipes, se usa aneurisma, se você tem tatuagem, se tem piercing, porque a ressonância é um campo magnético. Não tem radiação, mas tem lá um ímã gigante, né? Então você tem que preparar toda aquela paciente. E se você for procurar cada vez mais na internet, tu vai ver coisas assustadoras. Tu tão endoidado assim, né? Então, É, a minha esposa Camila, ela é louca pela área da saúde. E uhum. ela lê tudo, assim, de artigo e estuda muito, assim. E aí tem alguns exames, e a ressonância é um que ela tem bastante receio. Ela sempre fala, não, pô, ela não tem problema em entrar lá na máquina, né? Uhum. Ela não tem nada disso, ela até dorme. Sim. Mas ela tem muito medo do contraste. Não, aí você tem que ver se você tem que ver se aquele paciente tem alergia, dependendo do contraste, eles fazem uma pergunta, entendeu? Uhum. Tem tudo isso. A única coisa que a ressonância, para quem tem medo de ficar preso, ela é o exame mais demorado, sabe? Então, Eu odeio.
É. Eu tenho um pouco de claustrofobia e eu morro de medo de ressonância. Eu fiz a primeira, foi da do joelho, Ah, joelho, super tranquilo, tranquilo. joelho. Não, tranquilo. Só que assim, né, a mulher não me explicou nada, só me colocou na máquina, ligou aquele negócio, saiu da sala. Começou a barulheira e eu comecei a entrar dentro daquela máquina apertadinha. Eu já comecei a botar a mão, falei, não, vou sair daqui, vou tirar. Aí ela me deu um botão, eu comecei a apertar desesperadamente. Aí parou tudo, daí ela pegou e falou no fone, né, que daí fala no fone lá que tá abafado. Daí ela: "Oi", Franciel, tá tudo bem? Daí eu falei assim: vai entrar mais ou vai ficar só até aqui essa máquina?" Daí ela: "Não, vai ficar assim como tá, pode ficar tranquilo e tal, só não se mexe." Aí eu: "Não, beleza." Aí ficou aqui na metade do meu corpo, né. E eu ficava olhando ali, cada vez que dava um barulho eu ficava pensando: "Meu, será que não vai me puxar pra dentro disso aqui, cara?" E assim, ó, foi terrível. Imagino, porque mas também faltou o quê? Empatia, né. É, Cuidado com é. porque é onde eu falo também, mas eu depois eu falo melhor sobre isso. É, a gente vai falar bastante sobre isso, né. E assim, quando eu saí tinha uma menina esperando pra entrar, se tremendo, porque era do crânio. Uhum. E é interessante, porque daí depois disso eu tive que fazer uma do ombro, e a minha experiência foi, diferente, porque assim, a do ombro tu entra na máquina mesmo, né, Sim. tu sabe mais do que eu ainda, né, só que daí as enfermeiras foram tão bacanas, né, é enfermeira que se chama ou Ah, não, técnica de radiologia? pode ser os 2, depende da Da unidade, entendeu. unidade, né. Ali eu acho que eram enfermeiras, inclusive, até, Uhum, não lembro ao certo, mas enfim, elas me acolheram super bem, falaram: "Não, vamos fazer um teste, vamos entrar, eu tô aqui contigo, a coisa, né, eu uhum. tiro você dali da máquina." E aí me mostraram que no fundo da máquina ela é aberta. Sim. Então mesmo com o ombro parado pra fazer ali, eu estava olhando pra trás e eu conseguia ver o fundo lá, não Aí tinha te deu um alívio, né. meu, aí assim, rezei um terço inteiro, né. Aí ela falou assim: "Vai ser super rápido." E comecei a pensar um monte de coisa, nada me acalmava, comecei a rezar. Rezei um terço inteiro, E passou conseguiu, rápido. né. Poxa, foi uma maravilha, Deus me acalmou na hora. E aí a última que eu fiz, tinha que fazer do crânio. Ficou tenso, né. Não, eu fiquei assim apavorado, falei pra minha esposa, pra Camila, eu falei: "Não vou fazer, não vou fazer." Coitada da técnica também, né, porque você fica se mexendo, né, atrapalha, né. Então, daí ela falou assim pra mim, a Camila, né: "Meu, foi muito maldosa, né, ela vai ver isso aí, esse podcast, depois ela vai saber." Ela me falou assim: "Não, é bem tranquilo, amor, eu fiz. Meu, tu nem vai sentir." Só que ela falou pra me acalmar pra eu fazer, porque ela queria que Uhum. eu fizesse. Mas ela depois falou quando eu saí, né: "Meu, é horrível, né." Aí eu só que ela se lascou, porque daí quando eu fui fazer, foi a mais tranquila que eu fiz, mais tranquila. Porque quando eu fui fazer, eles colocaram o capacete, aquela grade, Sim, e aquela máquina em específico tinha um tem um espelhinho. espelhinho. É, pra acalmar. Meu, o espelhinho é sensacional. Eu fiquei o tempo todo olhando pelo espelho e eu via os técnicos andando. Então pra mim passou super rápido. É, ainda bem que tem o espelho, né, que ele faz isso, né. Foi a mais tranquila, porque olhar aquela máquina aqui colada em ti é o que me dá desespero. E É, aí o mas é. espelhinho, só que assim, o médico olhou, depois e falou: "Poxa, tu se mexeu bastante ainda." Aí tem que fazer tudo de novo. Por isso que eu falei, coitada da técnica, né, porque, a ressonância, ela por ser um exame demorado, a gente precisa realmente que o paciente fique parado, né. Mas dá pra entender também a sua o seu medo, né. É, eu sou agitado, cara, é. É. Mas enfim, vamos lá, voltar pro nosso jogo, né, já me perdi aqui, a gente é Ai, falante, então, a gente né. fala muito, né. Toma um café aí. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Ficar na frente do micro-ondas enquanto ele esquenta a comida, né, o que for, faz mal pra saúde? Olha, eu cresci escutando isso, tá. Então eu sigo o que eu cresci, mas, não tem radiação, ela não é ionizante, sabe, ela nem não é igual o raio-x, ela não é ionizante, é o infravermelho no caso, né. Então não tem, Não tem, assim, não. comprovado, Mas mas eu não ficaria não. não, Um né? aparelho eletrônico, por que eu ficar olhando lá pra comida, né, deixar a comida quietinha. Não, é. Eu tenho um pouco de receio até de esquentar as coisas ali, pra te falar a verdade. É, eu cresci escutando isso, então eu assim, em termos de radiação, é mito, tá, radiação X é mito, mas se faz mal, sim, faz mal, É, né. tem um amigo meu que ele fala: "Não, joga fora, micro-ondas não se usa, não sei o quê." É. Mas, pô, hoje em dia é tão prático, Não, né? lógico, né. É. Bom, tá bom. E mulheres grávidas, elas não podem fazer nenhum tipo de exame de imagem? Pode fazer ressonância, já atendi paciente grávida para fazer raio-x. Aí, vamos lá, polêmica. No caso da grávida, ela vamos supor que ela machucou o pé, Uhum. e aí você vai colocar o avental de chumbo pra fazer o pé dela, entendeu. Agora, se ela tá grávida, tem que fazer uma pelve. E aí, o que que eu fazia quando eu trabalhava na clínica lá? Eu pedia ao médico para ele autorizar, entendeu? Porque por mim eu não faria. Ainda mais quando é até o terceiro mês, sabe? Porque tem, né, todo esse cuidado, a formação do bebê. Então eu não faria. Mas o médico muitas vezes pedia para fazer assim mesmo. E aí eu botava ele para assinar lá, registrar. Mas dificilmente eles vão mandar você para. A não ser se for um caso de você tá trabalhando no hospital de emergência e aí a pessoa sofreu um acidente. Aí não tem jeito, né? Tem Você que tem que fazer. fazer.
É um risco que daí é válido, né? É. Mas assim, de acordo com a portaria 453, né, que é uma portaria da da radiologia, o bebê ele pode ter até vou falar muito técnico, né, mas é 1 milisievert no bebezinho, sabe, no máximo, que é o grau, é a quantidade de radiação. Ah, tá. Então ele tem ele 1 permite 1 milisievert no caso. milissível. É, Assim que se fala? é, Milissível? mais ou menos, sabe. É. Aí que pode ser no bebê, entendeu? Eles Legal. permitem. Tá bom, para fechar então. E os profissionais de radiologia, eles correm muito mais risco de ter câncer do que a população em geral? Ah, correr risco corre, porque está ali sendo exposto. E como eu falei, a radiologia é um campo de diversas áreas. Se você trabalha, por exemplo, na radiologia industrial, que é um campo aberto, você não tem a divisória, né, que é o biombo, né? Você está espalhando radiação muito mais. E aí o nível de radiação é bem maior. Então ele tem sim. Daí faz o quê? Trabalha menos tempo, menos anos? E quando você trabalha na radiologia industrial, você ganha muito mais. Então, assim, o salário é surreal, tipo 15.000, né, você trabalhar nessa área. Mas você também corre risco de morrer mais rápido. Falei muito pesado, né? É, não, mas foi bom, foi bom. É, Jovens que vão ouvir a gente aqui, eles vão ficar pensando, né? Pô, e agora, né? Salário versus vida, né? isso. E a É um questão balanço. é verdade. Agora a questão da saúde, assim, no hospital, existe um caso da radioproteção, né, então você tem que se proteger. Por exemplo, já conheci técnicos que disparavam raio-x e tá a divisória aqui, que eu não vou ficar falando agora o termo técnico, né, o biombo, e aí a pessoa fica aqui, dispara raio-x assim, sabe. Ah, Então você tá ali pegando o tempo todo. caramba. Então isso é questão de responsabilidade do técnico, sabe. Hum, Interessante. Eu lembro que quando fazia o último raio-x, o pessoal saía assim da sala, tudo, para não. Uhum. O raio-x, né? Sim, Fora a ressonância, que daí não fica ninguém na sala mesmo, né? Só é, você. verdade. Mas muito bem, dona Michele. Então a gente vai fazer um rápido intervalo para tomar uma água, uma respirada aqui também, aquecer a garganta e a gente volta já já. É isso aí, estamos de volta com o nosso podcast Conexão Jovem, conectando a nossa juventude com a cultura, com a educação, com vários temas relacionados aí à nossa juventude, também trazendo um pouquinho da experiência de cada profissional, de cada área, para que os nossos jovens consigam aí se desenvolver da melhor forma possível. Então, se você é jovem, está nos ouvindo ou nos assistindo pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Jovem. E essa é a edição 01 de muitos, se Deus quiser, né, Luizinho? Com Né, certeza, Michele? com certeza. De muitos que virão também. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que está passando aqui na telinha, para quem está assistindo também. Temos aqui a canequinha, ó, a Michelle adorou, né? Adorei a caneca. E Michele, ao vivo aqui agora, já vou aproveitar para te parabenizar e te presentear com uma, porque o nosso convidado leva uma para casa. Adorei. Viu? Olha, maravilhoso. Todo dia eu Pa- vou tomar café nela. Patrocinado pela Animo, que é da Ana, nossa amiga Ana Celiosti, que deve estar com certeza nos prestigiando também nesse momento. Excelente. Michele, vamos lá. A gente estava falando antes ali um pouquinho de radiologia, né? A gente fez ali o Mito e Verdade, que foi super legal. E agora eu Uhum, queria falar um pouquinho contigo sobre um tema que até inclusive tu comentou comigo, que é a uhum. importância da educação em radioproteção. O que que é a radioproteção? Que eu fiquei muito curioso para entender. Então, a radioproteção seria a base da radiologia. Toda a estrutura, o setor, os técnicos, tudo temos que pensar sempre na proteção. Proteção com o paciente. Então, o que que seria isso? Existe uma portaria, né, que é a 453, que eu falei, e essa portaria é como se fosse normas para os técnicos poderem trabalhar. E é uma aula que acho que eu sou bem chata nessa aula. Será? Eu Os sou. alunos do grau agora Eu, assistindo, ai, professora Michele. Eu sou, porque assim, as pessoas falam, é radioproteção. Aí, quando eu começo a explicar o que que por exemplo, vou falar como se você fosse um paciente. E aí, se você acompanha alguém, você tem que colocar o quê? Um avental, tem que proteger aquele acompanhante. Se você vai disparar um raio-x naquele paciente, existe uma dose para cada tipo de parte do corpo, então é uma proteção. Se o técnico ele precisa ficar atrás desse muro, que é o biombo, então existe essa proteção. E o acompanhante que está lá fora, ele também precisa também de proteção. Então, quando você deixa a porta bem fechada, você precisa também se proteger. Então, quando eu falo de rádio proteção, ela engloba tudo. O setor, por exemplo, você vai montar uma sala de radiologia no hospital, é feito um estudo para aquilo, sabe? Ah, Então, é é? feito um estudo, eles não Tipo, podem montar em qualquer lugar. tem que ser num lugar específico do hospital. É. E as paredes, alguma coisa também não? Então, Tipo, aí tem, no caso dessa proteção que o técnico ele vai atrás desse muro, esse biombo, ela normalmente tem chumbo ou ah, barita. Eu trabalhava num local que era mais barato barita, né?
e aí botavam Que é vareta. vareta? Vareta é um material que ele protege um pouquinho, né, contra essa radiação espalhada. E aí você tem que ter isso aí. Por quê? Porque é feita uma fiscalização, sabe? Então, essa radioproteção, ela vai desde os aparelhos, ela vai desde o setor, ela vai na roupa do paciente, ela vai, por exemplo, vai fazer um raio-x odontológico. Aí a gente coloca o óculos em você. Sim, já fiz. Então, Uhum, uhum. por quê? Porque existe o cristalino. Então, se você ficar jogando radiação direto ali, você pode, se você tiver princípios de catarata, você pode acelerar esse processo. Caramba, É, olha aí. É tipo a disciplina assim de radioproteção é igual disciplina de ética, né? Que ninguém quer ter, porque, já sei ninguém disso tem. aí, já. Mas Mas é muito importante porque o óbvio precisa ser dito. é isso que eu ia falar, realmente, o óbvio precisa ser dito. E é onde as pessoas não dão muita importância, sabe? A questão mesmo a questão do óculos, a questão do dosímetro. O dosímetro é um aparelho que a gente usa aqui na altura do tórax, porque é onde você, na hora que você vai disparar o raio-x, a radiação ela vai espalhar. E nisso que ela vai espalhar, aquele dosímetro ele vai fazer a contagem de quanto está pegando de radiação. E depois, todo mês é levado para o laboratório e é feito quanto aquele técnico está recebendo de radiação. Aquele dosímetro ele não vai proteger, mas ele vai, pelo menos, ter a noção de quantidade. Pô, que Isso legal. é Curioso, curioso. interessante. Pô, e a gente vai lá fazer o raio-x, acho que é só entrar na sala, Não, ficar na mesa paradinho lá enquanto, né? é por isso que eu falo que tem alunos que não gostam muito quando eu falo que eu sou chata, é porque eu foco muito na responsabilidade, sabe? Eu falo, gente, é um trabalho muito repetitivo. Então, quando você trabalha com coisas que são repetitivas, chega uma hora que ou você fica realmente muito dedicado, não vou falar que você fica neurótico, não, você você fica muito dedicado Pra com usar um termo mais cuidado, leve. exatamente. Ou você simplesmente acaba ficando meio desleixado. Então, assim, a nossa área não pode ter desleixo, mas é uma área muito repetitiva, Uhum. então você tem que se cobrar essa responsabilidade. Tem técnicos que chegam e deixam o dosímetro jogado. Puts. E o que que acontece? Na hora que eu estou disparando o raio-x, aquela radiação está indo tudo pro dosímetro dele. Aí na hora pode dar uma alteração, né, no dosímetro, aonde o técnico pode ser afastado do setor. Caramba, é uma baita responsabilidade, né? Uhum. E aí tem também alguma coisa assim de extra no salário por conta da radiação ali que tá sofrendo, né? Tem, É tem, igual assim, porque tem a periculosidade, né? Tem tem, uma tem. questão, Questão da salubridade tem. salubridade tem. Por isso que eles falam, né, que trabalha pouco, ganha muito, né? Ah, verdade, já ouvi isso aí também, já ouvi isso aí. Mas não tem tanta vaga assim também não, né? Ou tem? Então, aí você tem que fazer um network. É uma coisa também que eu falo bastante. O que que seria o network? É você conhecer gente, você está sempre estudando, porque quando você faz esse network, a comunicação em si, o leque ele vai aumentar, entendeu? Então, se você ficar só no curso, vai lá, faz sua aula, vai embora, não participa de eventos, não participa de palestras, não se comunica, aí fica complicado, Uhum. entendeu? Você precisa conhecer gente. É o QI, né? É Quem ok, indica, né? é ok. Mas isso aí é tudo, sabe? Eu me formei em jornalismo. E a gente sempre fala que o mundo da comunicação, ele é uma bolinha, assim, uma Uhum, coisinha, um círculo bem pequenininho. Porque todo mundo se conhece, todo mundo meio que sabe cada um o perfil, aonde quer uhum. trabalhar, onde já trabalhou. E assim, a gente tem um monte de gente se formando, né? Sim. Engenharia, mesma coisa. A gente conversa com os engenheiros, tem um monte de engenheiro por aí, né? Então, enfim. E também é momento, né? É. E, A área da saúde é boa que eu acho que nunca vai deixar de faltar, né? Porque precisa, né? É uma. porque a área da saúde, ela é uma ponte, né? Então, onde se você é técnico em radiologia, você já conhece alguém que é enfermeiro, e o médico depende, é uma equipe, né? Um depende do outro, né? Então, Legal. E o técnico em radiologia, ele não existe uma faculdade, é técnico só. não, existe o tecnólogo, O tecnólogo daí. existe o tecnólogo. Ah, legal. Mas o tecnólogo é melhor fazer do que o técnico, a mesma, depende do que tu quer trabalhar. Assim, eu aconselho muito fazer o técnico porque você consegue um emprego mais rápido. Então, se você é jovem, né? Você acabou de sair do ensino médio e você quer conhecer, você está meio perdido ainda do que você quer. Então, você entra no curso técnico, eu não estou nem só falando da radiologia. O curso técnico, ele vai abrir para você oportunidades. Daí, vamos supor que você gostou da radiologia, daqui a pouco você vai, gostei mais, eu quero me especializar, aí você faz mama, daqui a pouco você pode fazer uma faculdade. Enfim, eu sou muito a favor do curso técnico. É legal, né? Ele abre muitas portas, principalmente para quem está correndo atrás, abre É. empregos.
quem quer mudar de área, quem tá começando, né? É bom para Joinville, para cidade. Pra cidade, pra cidade. É, inclusive lá no Grau Técnico, eles, né, ó, fazendo aí uma propaganda aí pro Grau Técnico também, eles comentam muito sobre isso, né? Nossa cidade é uma cidade muito industrial, tem muita Sim. empresa, Uhum. né? E muito comércio também, enfim, todas as áreas, mas a industrial também. E hoje falta mão de obra especializada às vezes. E tu vem de um ensino médio, por exemplo, né? Eu lembro que no ensino médio tava aquela confusão, eu e meus amigos, meu, o que a gente vai fazer? Tu tem 17 anos, é uma pressão danada, tu Sim, tem que descobrir o que tu quer cursar para fazer uma faculdade. verdade, é. Às vezes um curso técnico vai te abrir a mente, né, Sim. para uma coisa nova, uma coisa diferente. "Ah, não, pô, gostei, agora eu vou fazer uma faculdade", ou então não, agora eu vou migrar para uma outra área. O Uhum. curso técnico pode ser a porta de entrada. Exatamente. E assim, desculpa, até fazendo de novo a propaganda do Grau, você conhece pessoas da enfermagem, também teve a feira de empreendedorismo que você fez, né? Sim, meu, foi muito legal Então, aquela feira, maravilhoso. né. Então você Legal, legal. começa a trocar experiência, e aí o um que trabalha com uma coisa X já começa a olhar o outro, e aí você vai trocando aquela experiência. Então o curso técnico ele abre muitas portas. É, eu para explicar a feira, né, eu estava dando aula de administração, de empreendedorismo para o curso técnico de administração. E eu queria que eles vivenciassem aquilo na prática. Pô, porque a gente fala muito de como é a dificuldade de empreender, pagar imposto no Brasil, negociar, precificar. Mas, cara, vamos botar vocês aqui na prática. E aí a feira trouxe isso para eles, assim, né? Sim. Eles estavam super nervosos, assim, no começo. E aí depois, assim, o brilho nos olhos, eles, meu, professor, vendemos tudo, não sei o quê. E claro, né, a gente teve todo, o cuidado de colocar ali produtos que realmente fossem vender, né, naquele Uhum. momento de aula ali, do intervalo, e os outros alunos também se engajaram, assim, foi super legal, rendeu bastante, assim. E o técnico tem isso, né, o Tem. técnico ele traz a teoria, mas traz a prática junto também, né. É o jeito mais rápido, você conseguir mercado de trabalho. É. E aí também crescer, né. E olha só o papel do professor, né. O papel que você fez ali, desse brilho nos olhos, isso é maravilhoso para os alunos, eles conseguem enxergar um futuro ali, É verdade, é verdade. né. E nós temos aqui outra professora também no estúdio, tá ali no cantinho Uhum. olhando para nós agora, não tá aparecendo, mas a Tati também tá aqui, logo vai ter um podcast também, né, Tati, para falar aí sobre vários temas voltados a mulheres, né? Então a gente vai fazer aí, com certeza vocês vão ver essa movimentação aqui nas nossas redes também para divulgar outros podcasts nesse estúdio, nesse espaço que a gente tá tratando com muito carinho e com muito amor aqui, porque é o nosso novo cantinho, né? Ô, Michele, olha só. E a gente está falando aqui dessa questão do curso técnico, né? E tem uma relação ali entre saúde, aprendizagem e qualidade de vida dos estudantes. Tu Sim. comentou comigo isso, né, no bastidor, e eu achei super legal, assim, é como se fosse uma tríade, né? Então, como eu falo saúde, e eu não só focando na radiologia, é porque um precisa do outro. Então, assim, hoje em dia você vê, algumas instituições, alguns prédios, né, da área da saúde, que aí você sai da enfermagem, daqui a pouco tem um psicólogo, daqui a pouco tem uma nutricionista, então é uma equipe trabalhando junto, sabe? Então, quando eu falo dessa questão de saúde, aprendizagem, é porque se você for uma pessoa que consegue dormir bem, comer bem, você consegue estudar, você automaticamente consegue estudar bem. E aí você vai se tornar um jovem muito mais com vontade de fazer, né? De fazer acontecer. E aí esse brilho nos olhos que todo mundo precisa ter para conseguir continuar, né? Tem uma briga, uma briguinha, não é uma briga, é um modo de dizer, né, é o termo só, né, mas nós temos um debate lá em casa. Uhum. Eu sou o que gosta de dormir pouco e viver muito. E a minha esposa fala: "Não, mas a mulher precisa dormir um pouquinho mais", e é verdade, depois ela me mandou umas matérias e é verdade, a mulher tem que dormir um pouquinho mais do que o homem. Só que tô brincando, mas também é perfil, assim, né, ela gosta muito, ela valoriza muito o sono, e ela Sim. fala: "Pô, tu tem que valorizar mais o sono", e eu peco por isso. Uhum. Eu durmo tarde, acordo cedo, Eu também. meio agitado demais, e isso faz mal, realmente, para nós, né. Então, eu acho que a geração nova tá vindo com uma pegada mais de qualidade de vida, Sim. né. Nós vamos trazer aqui, por exemplo, atletas, pessoas que praticam atividade física não como profissionais, mas que levam como se fossem, né, como se vivessem daquilo, Uhum. porque eles valorizam muito esse cuidado, o autocuidado. Sim. E é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, eu sempre pratiquei muito esporte, por exemplo, mas eu vejo que não é só isso, né, é a nossa mente, o nosso corpo, ele precisa desse descanso, né, a gente precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade, né, para que a gente possa ter mais foco também, né, desenvolvimento, enfim, né. E também uma outra relação que tem sobre isso é a questão do hábito. Então, assim, se você parar para pensar, vamos supor que você tem que se alimentar bem. Então, para se alimentar bem, você tem que ter aquela rotina. Para você conseguir estudar, você também tem que ter uma rotina de estudo. Entendeu? Então, tudo está conectado. Então, assim, seja o sono, seja a alimentação e também seja o estudo. Se você conseguir conectar os três, você
pode ter 70% de sucesso aí, É verdade, é né. verdade. E para quem tem muita coisa, assim, na cabeça, né, que faz muita coisa ao mesmo tempo, tô me auto-julgando aqui, né, tem muita coisa na cabeça, muito projeto, é importante essa rotina, assim, e essa disciplina. Sim. E eu percebo que é aí que a gente às vezes falha, assim, sabe. E aí tem umas metodologias super fácil, assim. Eu vi uma recente agora, ai, como é que é o termo? Eu não vou lembrar o termo correto, assim, mas por exemplo, tu começa o dia, né, Uhum, com devocional, depois notícias, soft skills, e aí autoconhecimento, uhum. e aí tu meio que completa ali o teu início de manhã ali, né. Sim. E aí depois tu vai para o teu dia, para o teu trabalho, para os teus projetos, e aí tu divide, né, em time blocking ali, né, tu faz Uhum. então blocos de conhecimento para que tu consiga ter foco. Não, agora das 9 ao meio-dia eu vou focar no projeto tal, Sim. né, da 1 às 3 eu vou focar no projeto tal, do meio-dia a 1 eu vou dar um descanso, almoçar, ler um livro, enfim, tu divide o teu tempo por blocos. É legal para quem tem muitos projetos. A gente, por exemplo, dá aula na parte da quando a gente, né, tá em disciplina, porque lá no curso técnico a disciplina é programada, né, a gente dá aula de manhã, por exemplo, né, então de manhã a gente está programado 2, 3 por semana para estar lá dando aula. E aí tem a tarde, tem a noite, né, enfim, é legal para se dividir e ter essa disciplina, né. Eu pelo menos eu funciono assim e mudou muito, porque aí você tem que conciliar casa, esposo, filho, né, e aí eu preciso da organização. E é uma coisa que eu falo muito também para os alunos, que eles falam: "Professora, eu não consigo estudar, eu trabalho fora, não sei o quê". Eu falo: "Pensa, o que que você quer para sua vida?". Porque, assim, quando você pensar realmente o que você quer e conseguir organizar, seja em blocos, você consegue fazer bastante coisa. Então, assim, eu consigo fazer, claro, cada um tem uma rotina diferente, mas eu consigo eu tenho um momento do café da manhã sozinha, que eu preciso disso, para ter aquela paz, Pra dar aquela né? E aí, depois eu faço a rotina do filho, a rotina do marido, a minha meu rotina, Deus. e ainda por cima tem que encaixar uma academia no meio. Ser mulher é muito difícil, cara, ser mulher é É, muito difícil, eu falo isso, meu Deus, eu tenho uma filha, né, novinha, né, tem 1 ano e meio agora, sou pai recente, sempre falo isso. E pô, no hospital lá eu vi, assim, eu lá bem, assim, tranquilão, daí, como é que tá aí? E a minha esposa com dor no seio porque estava empedrado o leite, e aí a cirurgia da cesárea, e febre, e é, daí ao mesmo tempo preocupada com a neném, eu falei: "Meu Deus, cara, ser mulher é muito difícil, mas ela já. ainda bem que eu nasci homem". É uma preocupação a menos. Não, a gente brinca, a gente tem que dividir o fardo, né, mas assim, realmente a mulher ela tem depois a Tati pode explorar isso nos podcasts dela, mas a mulher ela tem um olhar diferente para casa, para o Sim. filho, para Uhum. esse cuidado, né. Tem que E ter. e e isso é muito claro, assim, né, Tem. cada um tem o seu papel, Sim. né. Eu acho que a missão do homem de verdade, do pai de família é muito grande, genuína, né, e tem que ser cumprida, mas o papel da mulher também ali, né, É, como dona e da eu casa, né, traz harmonia, traz o amor, o olhar diferente, né. sim. Não, então tem que ter disciplina mesmo, não tem jeito. É. E tu falou sobre um negócio muito legal, assim, postura, saúde visual e tecnologia. Hum. Postura como profissional, postura A postura que também envolve ou é porque aqui a ética, postura né. minha Não, sentar direito? então, a questão de postura é porque, assim, eu não fiquei só em sala de aula, eu também levei os alunos para campo de estágio, até levei no hospital infantil e tal. E o que acontece? Tem gente que é maravilhoso na sala de aula, né, que é muito bom em aprender, mas chega no ambiente de trabalho, e aí a pessoa esquece que está no ambiente de trabalho, que esquece que vai trabalhar com aquilo, né. E aí você tem que ter a postura, ter a ética, ter o cuidado de você realmente estar entrando num terreno diferente. E é um terreno que você quer trabalhar. E tem gente que não se comporta com ética. Então tem essa questão da postura e a tecnologia, porque assim, a radiologia você tem que estar sempre estudando, sabe? E antes de você ir para campo de estágio, você precisa saber mexer no sistema, sabe? Você tem que se atualizar. Então, assim, antes, né, alguns anos atrás, ainda era aquele filme manual, né, igual a fotografia, que você tinha que ir para a câmera escura e tal. E hoje em dia é tudo digital. E cada vez mais vai mudando, vai mudando, vai mudando. Então, assim, eu vejo também que tem alunos que às vezes não sabem nem mexer no básico, entendeu? Então, isso é importante, essa ponte. Você tem que ter a tecnologia, você tem que ter a ética, tem que ter a postura, é tudo um conjunto também, Gostei. né? Tem uma coisa que eu falo para meus alunos sempre, assim, ó, e falo também para meus amigos, enfim, quando a gente entra no assunto, né, mas em sala eu falava muito isso. Às vezes e para você que é aluno, tem que prestar muita atenção nisso, porque ninguém depois dos 14, 13, 14 ali, tu já não é mais criança, tu entende Aham, muito bem o que que é uma sala de aula, o que que é um mercado de trabalho, e eu falava o seguinte: "Cara, vocês estão aqui num curso técnico porque vocês querem, sim, ninguém está aqui obrigado, certo? uhum, Então todo mundo sabe por que que tá aqui, sim, tem um objetivo por trás.
Ah, meu pai me obrigou, beleza, mas tu tá aqui porque, É, né, alguma coisa. alguma coisa tem tu tá É, aqui. E assim, eu sempre falava pra eles: "Ah, hoje tu olha para o lado e tu vê um colega de sala". Aí às vezes tu não leva a sério esse colega de sala, sim, ou aquele ambiente, mas tu esquece que amanhã esse colega de sala pode ser teu chefe. Né, exatamente. pode estar te contratando. Então, assim, pô, eu acho que a gente pode brincar, pode descontrair, mas essa postura e eu falava: "Cara, assim, ó, é o futuro de vocês, a gente tá Sim. aqui para tentar fazer essa troca de conhecimento, levar o que a gente sabe, aprender com vocês também, porque a gente aprende muito com Ah, eles, com né". certeza, não. Mas é assim, é a tua vida profissional, é tu como pessoa, e tem muita história, assim, né, tem muita Tem. história. Eu tive aluna, por exemplo, que pegava, a parte da tecnologia muito rápido e que eu tive as dificuldades de pegar, porque eu trabalhei com vários tipos de aparelho, mas assim, fiquei um tempo, né, sem trabalhar, e, né, no setor, e aí eu tive uma aluna que ela pegava tudo muito rápido. E eu adorei aquilo ali, ela me ensinava, sabe? Olha Eu que falei, legal. gente, que legal, mas ela já tinha aquela manha de fazer, sabe? Então é por isso que e é isso que eu falo para os alunos, vocês precisam, assistir vídeos, sabe, se puder fazer um curso rápido de informática, faça alguma coisa, porque muita gente entra no estágio achando que o técnico, não que ele não o professor, mas o técnico do setor, ele tem que parar e explicar, e às vezes ele não precisa fazer isso, porque ele precisa de agilidade, tem fila esperando, Verdade, né. verdade. E aí eu falo: "Começa pelo menos o básico ali, né, faz um pouquinho da informática". É verdade, importante. Inclusive no curso técnico tem informática, né, aplicada ali, ou introdução à informática básica, né, enfim, numa disciplina muda. Mas é isso aí, dona Michele, e assim, né, valorizem os professores, Isso aí, valorizem porque eles estão ali se dedicando, tentando te ensinar algo, né, passar um conhecimento, e todos eles estudaram muito para estar ali e todo mundo precisou e precisa, né, ou vai precisar de um professor, né. até porque todo mundo passa pela sala de Todo aula, mundo né. passa pela sala de aula, verdade. Muito bem, assim a gente encerra o nosso segundo bloco e a gente volta daqui a pouquinho para finalizar esse nosso bate-papo super bacana com a nossa técnica em radiologia. E é isso aí, estamos de volta com o nosso podcast Conexão Jovem para o nosso último bloco. Queria ficar aqui a noite toda, Michele, Com certeza. batendo papo contigo, conversando, tem vários temas aqui, mas a gente também tem que encerrar, né? E deixa eu te falar, eu quero fazer mais um joguinho contigo para encerrar. Deus, vai lá. É um bate-bola. Tá. Pergunta, jogo rápido, sabe? Eu pergunto, tu responde, a gente segue. Voltado para radiologia, para que quem tenha dúvida também ainda sobre radiologia, talvez consiga tirar agora nesse momento já. Vamos lá? Vamos lá. Preparada? Preparado. Valendo? Valendo. Valendo então. Qual o osso ou órgão mais bonito de se ver em um exame de imagem? Pessoal, assim? Pra ti. Ah, eu gosto muito de joelho. Joelho? Eu acho o joelho lindo, principalmente na ressonância, assim. Eu acho a coisa mais linda do mundo, Tá aí. né. Maridão, né? Pô, deixa eu ver teu joelho aí pra ver se é de casa ou não e tal, aquela coisa toda. Na verdade, eu fico olhando pra radiologia, assim, a imagem me fascina, assim. Legal, legal, muito bom. Não fazia ideia. Qual exame os pacientes mais têm medo de fazer, mas não deveriam ter? Muita gente tem medo do crânio, né, porque, assim, mexe com o crânio, ele envolve tudo, né, a parte emocional e tal, então as pessoas já vão com aquele pânico, sabe. Se a pessoa teve um acidente, por exemplo, né, aí fica com medo de ter algum trauma, então o crânio ele dá um pouquinho de medo. Isso ou a parte também da pelve, quando vai fazer também uma ressonância em busca de se tá com endometriose, ou próstata, então normalmente o paciente que vai fazer aquele exame na resso, ele já vai um pouco com medo de ver o que pode acontecer lá dentro. Entendi. É, o do crânio pra mim agora é super tranquilo, desde que tem o espelhinho. Então, mas aí eu tô falando assim, quando você vai fazer o crânio, no caso de acidente, Ah, tá, tem daí sequela, sabe? sim, Então a sim, pessoa fica com medo. Quando você vai fazer, no caso da pelve, que eu falei, uma ressonância, a pessoa já vai direcionada com, já sabe que é um exame para ver alguma coisa ali que não tá funcionando legal, sabe? entendi. É, muito bem. Raio-x, tomografia ou ressonância? Se você pudesse escolher só um pro resto da tua vida, qual seria? Raio-X. Raio-x? Já foi ressonância no passado, mas E acho não que é raio-x, é raio-x. Com sotaque ainda de carioca, é carioca, porque, carioca. né, nós estamos falando uma carioca. Eu acho a ressonância bonita, mas assim, em termos de praticidade, é raio-x. É o Raio-x. básico. Tá bom. Eu acho que eu ia no raio-x também. Um erro clássico que todo iniciante na radiologia comete. Eu acho que Polêmico também, né? porque tem tantos erros. Olha, um erro clássico é quando você fala para o paciente respirar fundo e prender o ar, na hora do raio-x do tórax,
Aí você tem que avisar o paciente que ele precisa soltar o ar depois que o exame O acaba. cara, o cara tá ali 2 minutos sufocado, vermelho, roxo. É um erro clássico esse aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Bem, bom, bom ponto, bem pontuado. A maior invenção da medicina moderna que passa pela radiologia. Eu acredito que seja a medicina nuclear. Olha, É, porque também é um exame de imagem e você também, toma um radioisótopo. E aquele radioisótopo, ele radioisótopo, ele vai, tipo, radioisótopo. ele vai funcionar como se fosse um localizador, Tá. sabe. Ele vai brilhar na imagem ali e vai rastrear. Normalmente você usa muito a fazer em busca do foco do câncer, alguma coisa desse tipo, assim, bem legal. Olha, que bacana. Muito bem. Isso aí já dava um podcast só sobre isso, né? Uhum. E para fechar então, uma dica de ouro para quem tem pavor de entrar na máquina, né, da ressonância magnética. Eu, por É o exemplo. seguinte, ó, fecha os olhos, imagina que você tá no parque de diversão e faça o exame. Eu vou dar minha dica então, que é rezar um terço. Foi a única coisa que me tranquilizou. Eu pensei no futebol, porque quando eu vou dormir, às vezes, aí a psicopedagoga aqui tá me analisando aqui, ó, com o meu diagnóstico. Quando eu vou dormir, pra eu me concentrar pra dormir, aí eu fico imaginando que eu tô numa partida de futebol, e que eu sou tipo um jogador assim, da seleção, por exemplo. E aí eu tô lá jogando e tal, e daqui a pouco eu durmo, assim. Mas na ressonância, não tem nada que eu pense que me tranquiliza. Daí eu tive que aprender isso, assim, eu começo a rezar um terço. Aí quando eu rezo o terço inteiro, eu sei que tá dando mais ou menos o tempo da ressonância. Daí acaba a ressonância. Não, agora falando sério, assim, a ressonância é um dos melhores exames de imagem, mas para você, se você ficar quieto, se você pensar que é para o seu bem, você fica quieto e faça o exame, porque senão você vai atrasar a agenda, vai atrasar o seu exame e vai, né, vai ficar pior, então é mais E às fácil vezes tem que você repetir. repetir e é um exame demorado. Não é um exame tão rápido, igual o raio-x, tomografia. É um exame que, dependendo da região, você fica 20, 30, 40 minutos naquela máquina. É, e o barulho, gente, é só o barulho. É. Não faz nada, né? A máquina tá ali É paradinha. só não precisa ter medo, assim, não. É. Mas eu ainda vou continuar tentando evitar. Ah, sim, se puder Se evitar. puder não fazer, vou evitar. Muito bem, dona Michele. Muito legal poder conversar com você no nosso podcast 01. Eu espero que seja o primeiro de muitos, né? E com certeza tu vai voltar aqui, vai contar mais histórias da tua vida, das tuas carreiras, né? Porque eu sei aí que tem, a gente nem falou sobre isso, mas já teve um Instagram aí que bombou, era influenciadora. O antigo eu tinha um outro, né, que era sobre a parte de empreendedorismo, mas aí eu excluí ele por uma questões, assim, de familiares, né, e tal. É exposição A também, né? Não é exposição, fácil. para vir para cá eu tive, como eu falei, eu tive que adaptar a região, e aí para adaptar a região eu queria recomeçar. Então, e entender como é que funciona o terreno aqui. Eu só sei que eu estou adorando e também quero ser grata a todo mundo aqui. Vocês são muito acolhedores e muito feliz pela oportunidade. Que legal. É. Então, se tu quiseres falar alguma outra mensagem, finalizar, olha para aquela câmera maravilhosa ali, né? E dá o teu show aí, brilha. Bom, quero não, ficou feio, né? Continue estudando, o conhecimento ele vai abrir portas, ele vai abrir leques, ele vai abrir oportunidades. E assim, além de estudar, faça network, se comunique, porque você só tem a ganhar. Porque uma coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. Muito legal. Gente, esse foi o nosso primeiro podcast Conexão Jovem, né? E eu realmente espero que seja um projeto grandioso, que ele realmente chegue das pessoas e possa agregar de alguma forma na vida de cada um que nos ouça, que nos veja, seja na rede social ou no YouTube, né? Esse podcast vai estar disponível para você no YouTube, lá no arroba Pode Conexão Jovem, é isso aí mesmo. Estamos aprendendo, porque é o primeiro episódio, né? Uhum. Mas é o arroba Pode Conexão Jovem e esse também é o mesmo do Instagram, né, Luizinho? É o mesmo Instagram, então, também para você nos seguir. Quem sabe daqui a pouco no TikTok também, a gente Ah, com vai, certeza. vai avaliando aí o projeto no passar do tempo. Mas quero agradecer a cada um que participou com a gente, que ouviu, que viu, né, que comentou, compartilhou esse podcast. Agradecer demais a tua Ah, participação. obrigada. Obrigado de coração por ter topado aí e que a gente se cruze em breve aí em outros projetos também. Com certeza. Que Deus abençoe. Muito obrigado também a cada patrocinador que acredita nesse projeto, que venham muitos outros, né? E esse é só o começo do nosso podcast aí, Conexão Jovem. Tamo junto e vamos com fé.